Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, presbítero Mariano aqui, com mais um vídeo no canal, Aprendendo com a Palavra. Meus irmãos, não sai do vídeo agora, fica comigo até o finalzinho deste vídeo, meus irmãos, porque o vídeo está uma maravilha. O tema desse vídeo é Aprenda a Pregar, João Batista. Está no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 3, versículo 2. Amém? Aprenda a pregar em João Batista. O que é que meu irmão vai fazer quando preparar esse texto aqui para pregar na igreja qual te agendaram? Amém? Você acabou de ler o texto, Lucas capítulo 3, versículo 2, mas você vai ler o texto todo. Aqui eu vou ler só um versículo chave, que é Lucas 3, verso 2. Só um versículo, que é o verso 2. Amém? Mas lá na igreja você só lê um versículo. Em casa você lê o texto todo. Amém, meus irmãos? Vamos para o vídeo? Aprenda a pregar João Batista. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu, capítulo 3, versículo 2, diz assim: Sendo sumos sacerdotes, Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. O texto está dizendo que a palavra de Deus veio a Zacarias no deserto. Amém, meus irmãos? Então, o que é que você vai fazer? Se meus irmãos quiser dar um tema para esse texto aqui, para a sua pregação, você dá um tema. Se você não quiser, fica à vontade. Então você chega na igreja, cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém? Acabou de cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, você pede para os irmãos ficar de pé, abrir a Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 3, verso 2. Fala, meus irmãos, nessa noite nós vamos ler um texto sagrado que vai falar sobre João Batista. Aí você lê o versículo que nós acabamos de ler. Aí você faz uma pequena introdução. A introdução que você poderia fazer aqui nesse texto que nós acabamos de ler seria essa, aqui no texto. Meus irmãos, esse texto sagrado, você falando para a igreja, isso é uma pequena introdução. Meus irmãos, esse texto sagrado que nós acabamos de ler, ele revela a origem do ministério profético de João Batista, sendo filho de Zacarias. O texto está dizendo, meus irmãos, aqui, nessa pequena introdução, que João Batista, ele nasceu de uma linhagem sacerdotal. A Bíblia diz que ele era filho da promessa e já nasceu cheio do Espírito Santo. Por ser um profeta singular e precurso do Senhor Jesus Cristo. E o texto está dizendo, meus irmãos, nessa pequena introdução, que João Batista, ele possuía muitas qualidades importantes. João Batista, ele possuía muitas qualidades importantes. Aqui você fez uma pequena introdução. Aí você entra na mensagem. Se você quiser dar um tema, eu vou dar um tema aqui para ajudar você. Quer um tema? Aprenda a pregar João Batista. Eu vou dar um tema. Igreja, o tema dessa mensagem é as qualidades de João Batista. Veja que aqui eu tirei um tema através da pequena introdução, dizendo que João Batista, ele tinha várias qualidades. Aí você borda o tema. O tema é as qualidades de João Batista. Meus irmãos, qual a primeira qualidade, você pregando para a igreja? Meus irmãos, qual a primeira qualidade de João Batista? A primeira qualidade é que João Batista, ele foi escolhido desde o ventre materno. Aí você entra na mensagem, ele foi escolhido, é a primeira qualidade, que João Batista, amados, ele foi escolhido desde o ventre materno. Aí você entra na mensagem. Por quê? Porque o texto diz, meus amados, em Lucas, capítulo 1, verso 15, que o anjo Gabriel, ele disse que João Batista seria
seria não qualquer um, ele não seria cheio de qualquer coisa não, que tem muita gente por aí, igreja, que é cheio de qualquer coisa aí que vem aí. Mas se João Batista aqui, em Lucas capítulo 1, verso 15, que o anjo Gabriel já disse que João Batista, aleluia, ele seria cheio do Espírito Santo. Aleluia. E continuando para a igreja. Igreja, já do ventre materno, outros profetas também, eles tiveram este privilégio igual a João Batista. Aí você aplica para a igreja. Igreja, quem está cheio do Espírito Santo aqui? A Bíblia diz que João Batista, ele teve algumas qualidades. Primeira qualidade de João Batista, igreja, que ele é cheio do Espírito Santo, desde o ventre materno. Aleluia. Não só João Batista, mas outros profetas também foi cheio do Espírito Santo. A segunda qualidade, igreja, você pregando para a igreja, a segunda qualidade baseada no tema, as qualidades de João Batista, a primeira foi que ele era escolhido desde o ventre materno. E a segunda qualidade, igreja, de João Batista, que eu vejo nesse texto aqui, o qual nós lemos, a segunda qualidade de João Batista é, ele dava testemunho da verdade. Olha, ele dava testemunho da verdade. Igreja, João Batista, ele não dava testemunho de qualquer jeito, testemunhar coisas que alguém traz na sua mente ali, para testemunhar de qualquer coisa, que furou o pneu de um carro, que a bicicleta quebrou, não, ele, João Batista, a segunda qualidade, que ele dava testemunho de verdade. Aleluia. Não era qualquer testemunho que você está vendo por aí não, igreja. Não se embarace com qualquer testemunho não, porque João Batista aqui, ele já nasceu, aleluia, cheio do Espírito Santo. Por isso que no segundo tópico aqui, igreja, ele dava, aleluia, testemunho de verdade. Por quê? Lá em João, capítulo 5, verso 33, o texto diz, amado, que o próprio Jesus, ele afirmou que João deu testemunho de verdade. Aleluia. E você começa pregando, vai trazendo mensagem, o Espírito Santo vai te enchendo, e você começa a aplicar para a igreja. Amado, o tema dessa mensagem, as qualidades de João Batista. A terceira, ele teve o ministério aprovado. Não foi aprovado pelo homem. Aleluia. Ele não teve o ministério dele aprovado pela família, pelo um parente, não. A Bíblia diz, amado, que João Batista, ele teve o ministério aprovado por Jesus. Por quê? O próprio Jesus deu o seu testemunho de aprovação do ministério de João Batista. Mateus capítulo 11, igreja, no verso 7 e 11, aleluia, Jesus está aprovando o ministério de João Batista. Assim, aí você começa uma conclusão, igreja, assim como Jesus, aleluia, deu um bom testemunho, aprovou o ministério de João Batista, ele pode também, é só você querer e fazer a vontade de Cristo. Aquele, aleluia, que não nega o nome de Jesus. A Bíblia diz, amado, quem nega a Jesus é negado pelo próprio Jesus, mas aquele que faz a vontade de Cristo, ele é aprovado por Jesus Cristo. Assim como ele aprovou, assim como João Batista teve as qualidades, aleluia, aprovada, você também vai ter as qualidades aprovadas por Jesus. Seja aprovado por Cristo, igreja, em nome de Jesus. Você põe a igreja de pé e faz uma oração e abençoar a igreja em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, com a glória de Deus. O tema foi: aprenda a pregar em João Batista. Aqui eu dei um tema e ainda 3 tópicos para você. Amém? E a conclusão também. Você viu que aqui teve também uma pequena introdução. É assim que prega a palavra de Deus em João Batista.
Amém? Deus te abençoe.